mãos, sem forças para caminhar, somente a fé para continuar acreditando. Quando eu ouvi falar que por ali ia passar Muito bem, muito bem. Sejam todos muito bem-vindos. E aí, pessoal, tudo certinho com vocês? Show de bola? 100%? Deixa eu ver aqui certinho como é que tá aí o nosso áudio, como é que tá aí nossa transmissão, tá tudo certinho? Deixa eu parar aqui um pouquinho a música. E aí, galera? 100%? Como é que vocês estão? Preparados para a nossa aula? Show de bola, galera. Hoje nós vamos bater um papo muito interessante. O violão tá aqui do lado, já vamos mostrar também bastante coisa aqui na prática para vocês, né? Mas essa aula daqui vai ser uma aula muito importante, uma aula bem bacana, tá? Aonde nessa série de aulas, né, onde estou compartilhando com vocês os segredos de como evoluir um ano em 30 dias no violão, né? Quem está acompanhando aí, quem assistiu a aula, na verdade essa é a aula 1 na prática, né? Tivemos a aula aí de introdução, onde eu mostrei, né, dei uma visão geral sobre os pontos que nós vamos abordar. Vou compartilhar novamente com vocês também, ó. Tá? Aqui, ó. Vocês estão vendo certinho aí? Olha aí. Então, vão ser 3 aulas aqui na prática que eu vou mostrar para vocês. Hoje é a nossa aula de número 1, onde eu vou falar sobre esses 4 pilares, né, gente? Estou compartilhando dentro dessas 3 aulas. Eu estou aí dando um breve resumo desses 4 pilares que você precisa aprender para conseguir evoluir um ano em 30 dias. Então, na aula anterior, eu falei um pouco mais sobre a meta desse treinamento. Então, lembrando, né, que a grande meta desse treinamento é te ajudar, te mostrar os segredos para evoluir sua percepção musical em 30 dias, mais do que muitos não conseguem evoluir em um ano. Então, eu até fiz um paralelo, né, uma pergunta, uma reflexão. Pense um pouquinho sobre isso. Você acredita, você acha que é possível conseguir evoluir a sua percepção musical dentro de 30 dias? Você acha que em 30 dias você consegue evoluir a sua percepção musical? Treinando da forma certa, praticando. Você acha que consegue, né, evoluir sua percepção? Bom, gente, é algo assim totalmente possível, né? Não é nenhum algo impossível, não é nada disso. É totalmente possível. Se você tiver ali o passo a passo, tiver a maneira certa de treinar, é óbvio, né? Com certeza, você treinando da forma certa, você consegue evoluir. E essa é a nossa meta. Essa é a nossa meta. Vou te mostrar aqui os pilares, o passo a passo, para você conseguir evoluir a sua percepção musical em 30 dias, muito mais do que alguns não conseguem evoluir dentro de um ano. Beleza? Deixa eu só conferir aqui um negócio certinho. Deixa eu ver aqui. Beleza, aqui eu tô conseguindo. Beleza, vamos lá. Vou compartilhar aqui a tela com vocês então, pra gente dar início, tá? Aí, beleza, maravilha. Show de bola então, galera? O áudio tá legal? Tá tudo certinho? Vamos lá então, vamos iniciar aqui a nossa aula, né? Se você não viu a aula anterior, você vai ver onde que eu compartilho sobre o cenário atual, né, do ensino de violão tradicional que a gente vê por aí, por que as pessoas têm tanta dificuldade para evoluir, principalmente na área da percepção musical. Qual que é o grande problema que isso gera, né? O grande problema eu falo que não saber tocar de ouvido, não ter uma percepção musical. Por qual que é o grande problema? É a falta de treino. Então é por isso que eu resolvi fazer essa série de aulas aqui para te ajudar a treinar da forma certa. Falta de um método, por isso eu estou trazendo essa orientação aqui com vocês, para que vocês tenham um método para vocês seguir, beleza? Mas hoje eu quero me concentrar aqui para a gente ser bem rápido, bem objetivo na aula 1, tá? Então essa vai ser a aula 1 e depois eu explico um pouco mais, né, sobre esses 4 pilares. Para você conseguir evoluir um ano e 30 dias, você precisa dominar esses pilares, que é o pilar da captação de tom, desenhos mentais, modelos de cadências e sensações harmônicas aplicadas
na prática. Então, dentro dessas 3 aulas, nós vamos abordar alguns desses pontos aqui para você entender um pouco melhor. E também, ao final dessa aula, eu vou te explicar melhor como que você pode ter a minha ajuda individual para te ajudar a implementar esses 4 pilares aqui e, obviamente, você conseguir alcançar um resultado aí bem bacana, evoluindo em 30 dias aí a sua percepção musical, levando para um outro nível, beleza? Mas vamos lá, aula 1. O que será que nós vamos falar hoje nessa aula 1? Aula de número 1. Deixa eu colocar o microfone mais perto, que eu acho que o áudio, som. Beleza, acho que o áudio tá legal aí. Aula 1, gente. Olha só, nessa aula de hoje eu vou falar 5 passos para você ativar o 6º sentido que existe dentro de você. Olha só, o 6º sentido, o que é isso, Guilherme? O 6º sentido que existe dentro de você. Eu não sei você, não sei se isso já aconteceu com você, né? Mas assim, comigo já aconteceu principalmente quando eu estava ali querendo tocar na igreja, querendo aprender mais, eu olhava outros músicos tocando na igreja, pegando as músicas de ouvido na hora, tirando as músicas assim, ó, na hora mesmo, pegava o tom, dava sequência nas músicas, tocava muito bem. E eu ficava pensando, nossa, como é que esse cara faz isso? Acho que só pode ter o dom mesmo para conseguir. Eu ia tentar tocar de ouvido e não conseguia nem encontrar o tom direito, ficava todo perdido. E aí eu olhava para esses músicos mais experientes e ficava pensando, como que eles conseguem? Parece que eles têm um dom, parece que eles têm um 6º sentido, né? Ou seja, uma audição muito mais aguçada, uma percepção mais aguçada, né? E eu ficava impressionado com aquilo. Não sei se isso já aconteceu com você. Coloca aí, já aconteceu isso com vocês também? Vocês olhar para uma pessoa e você ficar pensando, como ele consegue fazer isso? Como ela consegue fazer isso? Então eu lembro que quando eu comecei a tocar, eu olhava as pessoas tocando, eu ficava pensando isso. Só que hoje, gente, né? Hoje eu entendo que realmente aquelas pessoas, elas tinham um 6º sentido mais apurado, né? E é o que eu vou compartilhar aqui com vocês. Só que sabe o que eu aprendi ao longo da minha jornada? Buscando técnicas, métodos para tocar violão de ouvido, para conseguir me desenvolver a minha percepção musical. Sabe o que eu aprendi? Primeiro passo para você aprender também, que todo ser humano possui o que eu chamo de o 6º sentido. Você que está aí do outro lado, você também tem esse 6º sentido. Você só precisa aprender a despertar esse 6º sentido dentro de você. Você só precisa aprender a ativar esse 6º sentido dentro de você. E eu vou te provar isso nessa aula, que você também tem o 6º sentido. Então, aqui eu já consigo eliminar a maior parte das desculpas que a grande maioria dos músicos dão, né? Ah, Guilherme, eu não consigo tocar de ouvido porque meu ouvido é muito ruim. Ah, Guilherme, eu não consigo tocar de ouvido porque a minha idade já avançou. Ou, não, eu ainda sou muito novo, comecei a tocar recentemente, então não consigo. Sabe, essas desculpas que, né, você não tem culpa, é o nosso cérebro que dá essas desculpas pra gente não se esforçar tanto como a gente poderia. Então só aqui eu já consigo eliminar isso, tá? Por quê? Todo ser humano possui o que eu chamo de o 6º sentido. Guilherme, mas o que é isso, o 6º sentido? Vamos lá. Basicamente falando, gente, é o que eu chamo de memória auditiva, tá? Memória auditiva. Eu falo um pouco mais sobre esses assuntos assim, um pouco mais aprofundados dentro dos nossos treinamentos, dentro da nossa turma de mentoria individual, tá? Mas aqui para vocês, né, nessa sessão de mentoria, vamos lá. O que é essa memória auditiva? É algo que todo ser humano tem. Todo ser humano que escuta, né, que tem a sua audição ali, ele tem isso chamado memória auditiva. A memória auditiva, gente, não vou aqui entrar em muitos detalhes, mas assim, a gente tem um neurônio chamado neurônio espelho. Esse neurônio espelho, ele é responsável pelo aprendizado, por, vamos dizer que, imitação. Então ele é responsável por ouvir uma sonoridade e aprender com aquilo. Ver alguém fazendo alguma coisa, ver alguma coisa e aprender com aquilo. Então, por exemplo, aprender a ler, o aprendizado da leitura está totalmente ali baseado sobre esse neurônio espelho. Então você começa a aprender a ler, né? Você viu lá o L, aí você começa a relacionar que aquele L significa L, né? As sílabas e tal. Com relação à sonoridade, a mesma coisa. Também esse neurônio espelho é responsável
vamos dizer que o armazenamento dos sons, assim, um aprendizado através de som, tá? Algum tempo atrás foi feita uma pesquisa lá nos Estados Unidos com grupos de alunos, né, de uma universidade lá. E aí eles fizeram o seguinte teste: pegaram dois grupos de pessoas, de alunos, tá? E deram o mesmo conteúdo para eles estudar. E após determinados dias, acho que 10 ou 15 dias, eles iam trazer aqueles dois grupos de alunos e iam ver qual desses dois grupos aprenderam mais. Só que a forma de aprendizado deles era diferente. Um grupo, eles tinham que ler, estudar da forma tradicional, lendo, decorando, escrevendo, enquanto outro grupo de alunos, eles deram uma outra metodologia de ensino para eles, que foi através de áudios, através de músicas, certo? Então foi o conteúdo, o mesmo conteúdo, só que entregue de maneira diferente, um de maneira tradicional e outro de maneira em forma de música e áudios para eles escutarem. Então, após esses 10 dias, eles puderam comprovar que aquele grupo que estudou através de músicas, de áudios, eles armazenaram muito mais informações, aprenderam muito mais, guardaram muito mais informações do que aqueles que aprenderam apenas lendo ali da forma tradicional, tá? Com isso, outros músicos de renome e tudo mais trouxeram essa metodologia também para o ensino da música. A propósito, eu vou falar um pouco mais sobre isso no final dessa aula. Essa é uma das metodologias que nós adaptamos também no nosso método para usar isso ao nosso favor. Então, por exemplo, Guilherme, o que significa essa memória auditiva? Vou dar um exemplo prático para você entender aqui. Coloquei aqui, reconhecer voz de parente. Por exemplo, vamos lá. Para aqui um pouquinho, pensa um pouquinho comigo aqui agora. Se eu vendasse os seus olhos, vamos dar um exemplo aqui. Se eu vendasse os seus olhos agora, pegasse 5 dos seus parentes mais próximos, pode ser de dentro da sua casa mesmo, pai, mãe, esposa, filho, filha e assim por diante, 5 dos mais próximos, vendasse os seus olhos, colocasse eles atrás de você e mandasse aleatoriamente cada um deles, um de cada vez, falar para você: oi, bom dia, tá? Escolha lá aleatório: oi, bom dia. De 1 a 10, quais são as chances que você iria reconhecer a voz de cada um desses seus parentes aí bem próximos, né? O que você acha? Você acha que você conseguiria reconhecer a voz de cada um individualmente? Ou você acha que você iria ficar em dúvida entre a voz de um ou outro? Olha, gente, falando sinceramente, eu acredito que todos acertariam. Por quê? Porque são parentes próximos de você ali, que você tem um relacionamento diário, ou se for outra pessoa mais próxima, você tem um relacionamento ali com frequência com aquela pessoa. Então é quase que absoluta certeza que você iria reconhecer a voz desse parente seu. Não é verdade? Você não concorda comigo? Imagina a situação, se você não reconhecer também, aí por exemplo, se os maridos aí fizer uma brincadeira dessa e o marido não reconhecer a voz da esposa, aí tá feita a briga, né? Aí vai apanhar depois, né, gente? Então assim, mas brincadeiras à parte, mas é algo que acontece naturalmente, não é verdade? Você reconhece a voz, você ouve alguém chamando, você já sabe quem é. Por quê? Porque você está acostumado a ouvir aquela voz e o seu neurônio espelho, ele já armazenou aquela informação. É isso que eu chamo de memória auditiva, o sexto sentido. Claro que o sexto sentido ele está aqui ligado a um ponto mais minucioso, né? Algo mais detalhado, algo não tão simples assim. Mas, gente, esse aqui é o primeiro ponto, só que eu quero que vocês entendam. Tem mais 4 pontos pela frente, tá? Então, só quero que você entenda isso aqui, ó. A memória auditiva é um dos pilares que você precisa entender para despertar, ativar o sexto sentido que existe em você, tá? Então, essa é a primeira ferramenta que nós temos, a memória auditiva. Outro exemplo, reconhecer barulhos dentro de casa. Com certeza já aconteceu com vocês também, tá lá dormindo de noite, né? Eu tirando um cochilo, daqui a pouco acontece um barulho estranho dentro de casa. Cai alguma coisa lá, acontece um barulho. Às vezes a gente já, o que está acontecendo? Que barulho é esse? Principalmente as mulheres já são mais aguçadas, né? O ouvido, as mulheres já reconhecem. Ah, não, foi a vassoura que caiu. Ah, não, foi a panela, foi, né? Ah, não, o que aconteceu? Foi o cachorro lá que derrubou a lata de lixo.
Enfim, as mulheres têm já uma percepção, né, com relação a esses barulhos aí. Por que que a mulher talvez tenha um reconhecimento maior do que o homem dentro de casa? Porque na maioria das vezes a mulher é que passa mais tempo ali dentro da casa, né? Então esses barulhos acontecem ali com mais frequência, né? E às vezes o homem talvez trabalha fora e tudo mais, não está tão frequente ali no dia a dia da casa, às vezes não tem tanta facilidade para reconhecer esses barulhos. Faz sentido, gente? Parece um exemplo tosco, né? Mas você vai entender que tudo isso aqui faz sentido, tá? Outro exemplo aqui, ó. Ficar com músicas, eu ainda coloquei, chata na cabeça. Gente, isso aqui eu acredito que todos já passaram por isso, né? Às vezes, sei lá, tá passando na rua, em algum lugar, ou passa um carro com aquele som estourando muito alto, com alguma música do momento, né? Que esteja estourada no momento. E o que acontece? Muitas vezes, o toque daquela música fica gravado na nossa mente, né? E o pior é que às vezes... quanto mais chata a música as músicas chatas, sei lá, meio barulhentona, parece que mais fica na cabeça da gente ainda, né? Ó, propaganda que passa na televisão, né? Tem propagandas, agora principalmente nos anúncios aí, né? Você tá com o celular assim, toda hora é a propaganda, uma atrás da outra. E às vezes as propagandas têm algumas músicas impactantes ali, que vem de impacto ali no nosso dia a dia, e fica aquela música na nossa cabeça. Às vezes, quando você menos percebe, você está cantarolando ali alguma música que você ouviu. Enfim, são coisas que ficam armazenadas na nossa memória auditiva, gente. Faz sentido? Já aconteceu isso com vocês? Né? Às vezes você está na casa, principalmente em casa que tem criança, às vezes a criança fica ali na frente da televisão, assistindo aqueles desenhinhos, aquelas musiquinhas de criança, e aí, a hora que às vezes você menos percebe, você está cantarolando aquela musiquinha de criança também. Viu que de forma inconsciente você está ali trabalhando, está fazendo alguma coisa e a música está tocando, e você está ouvindo. Por mais que você não esteja prestando atenção lá na música, o seu ouvido ele está ficando ali registrado na memória auditiva. E daquilo que bacana, então, essa é uma ferramenta aí natural que todo ser humano tem, chamada memória auditiva, tá? Se você ainda não parou para perceber tudo isso, é porque falta um pouquinho mais você aguçar esse sexto sentido que a gente falou que existe dentro de você. Mas o grande problema, gente, é usar esse benefício, usar essa ferramenta ao nosso. Faz sentido? E é isso que a gente vai ver aqui nessa aula, tá? Como é que você usa, né, isso ao seu favor, tá? O grande desafio, né, coloquei aqui, ó, é aprender a usar esse poder para tocar violão de ouvido. Então, o que eu quero te mostrar aqui é a sua memória auditiva, como é que você treina seu ouvido musical, sua memória auditiva de forma certa, né, de forma eficiente, para que a sua memória auditiva venha te ajudar a tocar violão de ouvido, tá bom? Então, vamos lá. Segundo ponto aqui então, tá? Segundo passo, entender então como é que usa isso ao seu favor. Vamos lá. Existem dois tipos de músico, tá, gente? Dois tipos de músicos. Vamos lá, vamos ver quais tipos de música você se identifica. Primeiro tipo de músico, que eu costumo dizer, o que toca violão no piloto automático. O que significa isso, gente? Tocar violão no piloto automático. Olha só, não sabe por que está fazendo aqueles acordes. Então, o cara que toca no piloto automático, ele simplesmente decora a música, ele aprende os acordes e só repete. Fica repetindo, tocando aquela mesma coisa, sem entender por que está fazendo aqueles acordes. Ó, o que toca no piloto automático, ele não percebe que está fazendo uma sequência de acordes que se repete várias vezes na música. Então, o que é isso daqui? Às vezes tem músicas que usam a mesma sequência de acordes o tempo todo, só que o cara ali toca de forma tão desligada, tão automática ali, que ele não para perceber isso. Às vezes fica lendo ali a cifra da música inteira, sendo que são 4 acordes só, que segue sempre igual, mas ele está no modo automático, ele não está focado naquilo que ele está fazendo, não está prestando atenção, ele só segue, vai lendo e tocando, e não consegue perceber, né, que está fazendo uma sequência de acordes que se repete várias vezes na música. E aí, com isso, o músico não tem uma liberdade para tocar, não tem uma liberdade, assim, uma autoconfiança, né, para tocar. Ele simplesmente fica preso ali, lendo as cifras. E terceiro ponto aí que caracteriza uma pessoa que é um músico que toca no piloto automático, ele toca sem sentir absolutamente nenhuma sensação diferente entre um acorde e outro. Como eu falei, simplesmente pega o violão
Tá aqui o violão e ele vai lendo. Sem sentir o que cada acorde quer transmitir dentro da harmonia. Sem prestar atenção em qual é a função que cada acorde está trazendo dentro daquela harmonia. Tá? Isso é o que eu chamo de um piloto automático. Será que você se identifica? Quantos de vocês se identificam com isso aqui? Não sabe por que está fazendo aqueles acordes, não consegue perceber algumas sequências conhecidas dentro da música, não consegue sentir a sonoridade, a sensação, a emoção que cada acorde quer trazer dentro da música. Quantos de vocês se identificam? Bastante, né? Vamos lá, vamos ver o ponto 2 agora aqui, ó. Segundo tipo de músico. Qual será que é esse segundo tipo, hein? O que toca violão de forma consciente. E aí, ó, vamos ver agora, vamos fazer esse paralelo aí agora, hein? Quantos que vocês acham que se enquadra mais com o que toca violão no piloto automático? Quantos de vocês se enquadram no que toca violão de forma consciente? Vamos ver um pouco mais sobre esse tipo de músico. Ó, o tipo de músico que toca de forma consciente é aquele que observa qual a lógica por trás dos acordes que está tocando. Então ele pega o violão, ele ouve uma música, ele vai tocar uma música, ele não fica simplesmente repetindo aquilo dali, ele procura entender por que está usando aqueles acordes. Será que eu posso mudar de acorde? Será que eu posso substituir esse acorde por outro? Será que eu posso dar uma enfeitada a mais nesse acorde? Ou seja, ele pensa, ele raciocina naquilo que ele está fazendo, né? Ele observa a lógica por trás daquilo. Segundo ponto ali, ó, analisa qual a sequência de acorde padrão dentro da harmonia. Tá, gente? Então, isso aqui já está relacionado um pouco ao segundo pilar que eu falei para vocês, ó. A esse segundo pilar aqui, ó, que é o segundo e terceiro pilar, que são desenhos mentais, modelos de cadências, tá? Esse é um dos pilares para evoluir a percepção musical de forma bem eficiente. Esse segundo tipo de música de que toca violão que domina. Ó, analisa qual a sequência de acorde padrão dentro da música. Você consegue fazer isso? Você consegue analisar dentro de uma música qual é a sequência padrão que se repete ali dentro? Qual a progressão de acorde que mais acontece? Isso é muito importante, gente. Por quê? Eu sempre falo isso. Se você domina algumas cadências padrões dentro das músicas, você já está apto a tocar milhares de músicas de ouvido. Por quê? Porque milhares de músicas usam várias sequências padrões, sequências repetidas, sequências comuns. E se você tem um ouvido musical apurado para reconhecer essas sequências, automaticamente você também vai ter o ouvido apurado para conseguir tocar várias músicas de ouvido. E terceiro ponto, procura sentir a sonoridade e função que cada acorde transmite dentro da música, tá? Esse é das características mais importantes de um músico que quer ser realmente um músico independente no violão, que toca de ouvido, que se garante no violão. Ele precisa aprender a sentir essa sonoridade, ele precisa aprender a sentir qual que é a sensação, a emoção de cada grau do campo harmônico. Fica claro, gente? Depois que vocês entendem isso, é algo sensacional. Então assim, uma forma resumida para explicar isso aqui, ó. A música é formada pela harmonia. O que é a harmonia? A harmonia, gente, é a emoção da música, é a sensação que a música traz. Tem harmonia de músicas que são tristes, tem músicas que tem uma harmonia alegre, tem músicas que tem uma harmonia de suspense, tem músicas que tem uma harmonia de superação, terror. Você não vê, né, que as músicas ela tem esse poder de causar uma emoção, um sentimento ali no ouvinte, e isso é feito através da harmonia, tá? O músico que sabe tocar de ouvido, ele tem a habilidade de ouvir a sensação da harmonia. Então essa harmonia, o cantor está cantando ali, a banda está tocando e essa música está trazendo uma sensação de tristeza, né? No seu geral, na sua harmonia completa. E ele vai encaixando em cada ponto qual o acorde, qual o grau que vai suprir essa função aqui. Uma função mais tristonha, uma função mais triste, uma sonoridade mais triste. Qual é o grau que vai ter a competência de causar esse efeito na harmonia? Então, basicamente, esse quebra-cabeça que você precisa entender para tocar qualquer música de ouvido, beleza? Mas, vamos lá, isso aqui não é tudo.
vamos aqui para o nosso próximo ponto, para que vocês possam entender, né, essa visão geral, todos esses pontos, esses 5 passos para ativar o sexto sentido, beleza? Então, o segundo passo aqui para você ativar o sexto sentido, gente, é justamente você procurar ser esse músico de número 2, começar a tocar violão de forma mais consciente e começar a fazer isso daqui, observar a lógica por trás dos acordes que você vai tocar na música, começar a analisar qual é a sequência padrão que está acontecendo e procurar sentir a sonoridade e função harmônica de cada acorde dentro de uma música, tá? Esse é o ponto 2 que você precisa para ativar o sexto sentido que existe diante de você. Vamos lá, ponto 3. Como treinar o ouvido corretamente para despertar o sexto sentido. Agora vem uma parte aqui interessante, tá? Então você já viu o que é esse sexto sentido que eu disse. Você viu que esse sexto sentido nada mais, nada menos é do que a sua memória auditiva, mas você conseguir ativar isso dentro de você, despertar isso, né? Aguçar a sua audição musical, né? Não a audição normal aqui de barulho, mas você começar a ouvir a música como um músico de verdade. Deixar de ouvir barulhos e começar a ouvir música, tá? Começar a ouvir como um músico, entender o que você está ouvindo, né? Não simplesmente ficar ali no piloto automático. Então agora eu vou te mostrar alguns pontos muito importantes, tá? De como é que faz isso, como treinar o seu ouvido corretamente. Vamos lá? Preparados? Podemos seguir? É bastante coisa, né, gente? Bastante coisa, né? Mas a intenção aqui é te passar essa visão geral. Você veja que eu não estou passando aqui técnicazinha, exercíciozinho, 1, 2, 3. Não, gente, isso aqui é conceitos, princípios, assim, que vão além de técnicazinhas, de aulazinhas do YouTube, aulazinhas na internet. Faz sentido para vocês? Então, eu estou compartilhando aqui de verdade, ok? A experiência que eu já passei durante esses 15 anos tocando violão. Então, eu estou passando mais do que apenas uma dica que você vai aprender de forma robótica e vai continuar tocando no piloto automático. E estou te passando aqui realmente uma orientação, um direcionamento que, se você seguir passo a passo, vai mudar completamente aí a sua maneira como você enxerga, evoluir no violão, como você enxerga a percepção musical. Beleza? Vamos lá. Ó, existem 3 tipos de exercícios aqui, tá? Existem os exercícios práticos, existem os exercícios auditivos e os exercícios mentais. Você sabia disso? Acredito que não. Por quê? Porque quase ninguém fala isso. Esse que eu estou falando com vocês são estratégias que eu mesmo desenvolvi para minha evolução. E depois que eu consegui evoluir, eu continuei desenvolvendo para a evolução dos meus alunos. Então, sempre eu estou correndo atrás de encontrar uma maneira mais fácil de explicar, uma maneira mais prática, mais objetiva. Por quê? Para eu passar isso de forma mais clara e detalhada para os meus alunos. Então, o resultado dos meus alunos é o que vai definir o meu resultado. Então, talvez você pode estar perguntando, Guilherme, mas por que eu deveria ouvir você, né? E aí eu falo assim, você não deveria me ouvir, você deveria ouvir os meus alunos. O resultado deles é o que vai definir, né, o quanto de confiança você pode ter em mim, o quanto que minha metodologia funciona ou não, beleza? Então, olha só, 3 tipos de exercícios aqui, né? Exercícios práticos, auditivos e mentais. E eu vou te falar um pouquinho sobre eles, tá? Quais são os exercícios práticos? Será que você faz algum desses exercícios? Será que você faz mais exercício prático, auditivos, mentais ou nenhum deles ainda? Você ainda não faz nenhum, você vai poder começar a experimentar esses exercícios agora, hoje ainda. Vamos lá? Exercícios práticos, o que seria? Muito simples, tá? Ó, gente, com relação a esse primeiro ponto aqui, afinar o violão de ouvido. Não subestime esse exercício, tá? Pode parecer algo tão simples, tão bobo, mas é poderoso isso para começar a ativar o seu sexto sentido, começar a ativar o seu ouvido musical, você começar a identificar o tom de uma música, começar a conseguir sincronizar, tá? Por exemplo, isso aqui, afinar o violão de ouvido é a habilidade de sincronizar um som, o tom de uma música, uma nota, tá? Uma nota com a outra. Então você está ativando seu ouvido relativo.
É claro que a primeira, a sexta corda, a misona, você afina ela, se você tem um afinador, você afina ela, deixa ela afinada, mas olha só que bacana, o seu ouvido relativo, você vai apertar aqui na quinta casa, ó, e você vai treinar o seu ouvido relativo para conseguir deixar a corda seguinte com o mesmo som. Olha que bacana isso, vocês conseguem fazer isso? Se você talvez tenha um pouco de dificuldade para afinar o violão de ouvido, eu recomendo que você faça esse exercício, porque isso vai deixar o seu ouvido mais aguçado para relacionar sonoridades, sincronizar sonoridades. E isso daqui você vai usar sempre que você for pegar o tom de uma música, é esse ponto aqui de audição que você vai ouvir, sincronização, ouvido relativo, ó. Mesmo som, com um nível de tensão diferente devido à grossura da corda, à afinação da corda, mas a mesma sonoridade, a mesma tonalidade. Então, gente, isso aqui está totalmente envolvido com relação a pegar o tom de uma música. Então, assim, talvez você fale, Guilherme, eu tenho dificuldade a pegar o tom de ouvido, não consigo pegar o tom. Você vai começar com esse exercício, afinar o violão de ouvido. Foi assim que eu comecei, tá, gente? Eu já falei isso outras vezes, não vou falar aqui, mas só vou falar rapidinho. Eu senti a primeira vez, eu lembro até hoje, a primeira vez que eu senti esse super poder de sincronizar o som com o outro, né? Onde eu percebi, nossa, meu ouvido musical funcionou, consegui, foi afinando o violão de ouvido. Já falei isso lá numa chácara de um amigo de meu pai, há muitos anos atrás. Então aproveitei aquele barulho de silêncio, aquele silêncio, né? Não tinha nenhum barulho, aquele lugar tranquilo para mim abrir meus ouvidos musicais e conseguir afinar o violão de ouvido. Fiquei super feliz e de lá para cá eu vim praticando, treinando, testando, criando metodologias para avançar, para tocar de ouvido. Então, você vai fazer isso a partir de agora, começar a afinar o seu violão de ouvido, né? Antes de você começar a tocar, treinar, vai lá, desafina o violão, deixa só a sexta corda afinada e tenta afinar de ouvido. Ah, não consegui. Aí você vai lá e põe no afinador, mas o ideal é que você consiga, tá? Porque se você não conseguir nem afinar o seu violão de ouvido, gente, né, vamos ser sinceros, se você não conseguir nem afinar o seu violão de ouvido, você acha que você vai conseguir tocar uma música de ouvido? Você acha que você vai conseguir ouvir uma pessoa cantando e dar sequência nos próximos acordes? Não vai, gente, tá? Então vamos lá, um passo de cada vez, né? Então esse exercício precisa ser dominado, você precisa dominar isso, né? O problema é que as pessoas querem passar, como diz meu pai, né? Meu pai é vivo, gente. Como diz meu pai, quer colocar a carroça na frente do boi, né? Colocar a carroça na frente do boi. Então não é assim, né? Tem que ser ir dominando os passos, dominando um passo de cada vez. Então primeiro, aprende a afinar o seu ouvido, ou melhor, seu ouvido. Onde que afina o ouvido, né, gente? Você aprende a afinar o seu violão de ouvido, né? E aí depois, é claro, você não vai ficar só treinando isso, você pode ir treinando sim, tudo isso que eu estou te falando, mas não deixa de fazer esse exercício aqui básico de afinar o violão, né? E já ir pulando para outras técnicas mais avançadas, porque senão você vai ter mais dificuldade nas outras, vai se frustrar, vai achar que não tem o dom para isso e vai desistir, sendo que não é que você não tem o dom, é que você não está pulando etapa, você não está tendo uma orientação passo a passo, uma forma gradativa, você está perdido sem saber o que fazer, beleza? Então esse é o primeiro exercício, isso aqui é exercício prático, tá? Outro exercício prático, cantalorar. Hoje o português tá bom, hein, gente? Cantarolar a escala cromática e diatônica. O que é isso? Muito simples, vamos lá. Já falei, por que eu tô sendo rápido aqui? Eu já falei isso outras vezes, eu sei que muitos de vocês já devem ter ouvido eu falar isso. Se não ouviu, nos nossos canais, nas nossas redes sociais aí você encontra. Mas é assim, ó. O que é a escala cromática? É a escala com intervalo de meio e meio tom, ou seja, cada casa do violão aqui é uma nota da escala cromática. Então você vai cantarolar isso, ou seja, fiz aqui o Mi, a nota solta.
serve para treinar a sua habilidade de solfejar. Ah, Guilherme, mas eu não quero cantar. Não se preocupe, eu também não sou cantor, sou ruim demais para cantar. Mas isso aqui vai te ajudar a você pegar o tom da música, tá? Isso aqui vai ajudar você a pegar o tom com mais facilidade, a relacionar as sonoridades, tá? Então é incrível a facilidade, gente. Quando eu passo essa técnica para meus alunos, né, e eles começam a praticar, depois toda vez eles falam, nossa, Guilherme, realmente, funciona de verdade mesmo. Né? Antes eu tentava pegar o tom só no violão, tinha mais dificuldade. Depois que eu comecei a fazer isso, cantarolar a música junto, para depois pegar o tom, nossa, foi assim, pai batata, consegui fazer. Então realmente, gente, é uma técnica que funciona. Então vai cantarolando. E o que é a escala diatônica que eu coloquei ali? A escala diatônica é basicamente a escala do campo harmônico, tá? A escala, por exemplo, natural de Dó. Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Daí você vai para o Lá sustenido. Lá sustenido, Ré sustenido, Fá sustenido. Ó, aqui estamos no Fá sustenido, Lá sustenido, tá? E você vai fazendo na mesma escala do campo harmônico, onde o intervalo do 1 para o 2 é maior, ou melhor, do 1 para o 2 é de um tom, do 2 para o 3 intervalo de um tom, do 3 para o 4 intervalo de meio tom, do 4 para o 5 intervalo de um tom, do 5 para o 6 intervalo de um tom, do 6 para o 7 intervalo de um tom, do 7 para o 8 meio tom, beleza? Bem simples, então essa é a escalinha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então vai fazendo isso em todas as notas, nota de Ré, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nota de Mi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então você vai fazendo a escala e cantarolando junto, tá, gente? Isso vai ajudar você bastante nessa prática, tá? Nesses exercícios práticos de percepção musical, beleza? Existem outros, né? Eu coloquei entre outros aqui, mas vou falar somente sobre esses dois nessa parte aqui. E vou falar sobre esses outros dois exercícios aqui agora, exercícios auditivos, tá? Como é que funciona? Olha só, ouvir música no YouTube e treinar, sincronizar o tom. Gente, isso aqui é um exercício maravilhoso, um exercício dinâmico, um exercício gostoso de fazer e que dá muito resultado. Então você pode colocar as músicas que você gosta, o estilo de música que você gosta de ouvir, que você gosta de tocar, e você vai treinar. Você vai ouvir a música e vai começar a fazer o quê? Cantarolar ali, ó. Tá? E aí vai fazer o quê? Vai começar a procurar o tom. Você vai pegando o tom. Queria saber. Então, vai cantarolando, vai procurando o tom, a hora que você encontrar o tom, você vai testando. Ah, deu Fá sustenido, beleza, esse é o tom, tá? E aí, dar sequência já é outro passo, né? Outro ponto. Você precisa ali, pelo menos minimamente, conhecer as sequências do campo harmônico para você ir testando, vendo qual acorde vai se encaixar, tá? Mas é um teste, tá, gente? Esse exercício,
Esses são exercícios. Ah, Guilherme, mas eu vou errar tudo. Gente, é exercício, tá? É ensaio, é exercício. Ah, Guilherme, mas será que funciona errando? Funciona. Se você conhecer a sequência, o que vai acontecer? Tá? Você está ali testando. Ah, o tom está em Fá sustenido. Queria saber. Ó. Queria saber. Qual que é os outros acordes do campo harmônico de Fá sustenido? Ah, vou tentar esse aqui. Queria saber. Ixi, tá fora. Queria saber como era seu rosto. Porque eu tô fora do tom aqui já, né? Já desafinei já. Mas enfim, você vai testando acorde por acorde. Queria saber como era seu rosto. Agora eu sinto que era muito lindo. Respira, você vai testando acorde por acorde. Com isso, seu ouvido musical, ele vai vendo, ó, esse que eu errei. Então vou tentar outro. Ah, esse acertei, ó. Aí dá aquela sincronização, a sua memória auditiva, ela vai perceber o momento que você acertou, tá? Então isso aqui é um exercício, tá bom? Já vou falar mais sobre isso. Vamos lá. Pegar o tom de outras pessoas cantando a capela. Então esse aqui é outro exercício, ao qual eu já falei também aqui, já falei aqui pra galera do nosso canal e tudo mais, que eu enchi o saco da minha mãe, dos meus irmãos, pra eles cantar, né, pra mim tentar tocar. Então eu pegava o violão e saía atrás deles, ô, canta uma música aí, canta aí uma música. Minha mãe lavava louça, fazendo almoço, eu, ô mãe, canta uma música aí, vai, vou tentar pegar aqui. Ficava enchendo o saco deles, mas enfim, treinando, né, gente, treinando. Então, assim, de uma forma bem sincera aqui pra vocês, eu vejo que muitas vezes o que falta, né, para alguns de vocês, para realmente conseguir levar a percepção musical de vocês para um próximo nível, é um comprometimento maior, né, gente? É uma disciplina maior, assim, uma garra maior de pegar o violão com sangue no olho, como eu costumo dizer, ou seja, aquela vontade, aquela sede de fazer, de aprender, de fazer acontecer e ir para cima, colocar em prática, né? Mas eu já vou falar um pouquinho mais como que eu posso te ajudar, como que eu posso ajudar vocês nessa parte. E, gente, um dos exercícios que eu amo, que, assim, ó, aqueles alunos que aguentam chegar nesse nível de exercício, de disciplina e comprometimento para fazer, alcançam um resultado sensacional, que é exercícios mentais, ao qual você não precisa do violão para treinar. Lembra que a gente falou que você precisa treinar o seu ouvido musical? E esse aqui é uma das maneiras de você treinar também. Então aqui, ó, uma leitura musical. O que é a leitura musical da música? Leitura musical da música. Mas é basicamente o que? Você começar a treinar sua mente, seu ouvido, para começar a interpretar a música no geral. Não estou falando de ler cifra, ler partitura, estou falando leitura musical. Você ouvir uma música que você conseguir identificar alguns pontos, alguns pilares. Que pilares, por exemplo? Por exemplo, a tonalidade. Tonalidade menor ou maior. Isso são alguns pontos que você pode observar, né? Por exemplo, a sonoridade menor, ela tem uma característica que eu chamo de, assim, a característica triste, né? Ou então melancólica, tá, gente? São características de uma música na tonalidade menor. Já uma música na tonalidade maior tem uma característica mais alegre, como que eu posso dizer, um som aberto, tá? Enquanto que a tonalidade menor tem um som mais fechado, mais retraído. Por quê? Porque o acorde menor, ele tem a tônica, a terça é bemol, a terça volta meio tom atrás. Por isso ela dá uma sonoridade mais retraída, mais baixa, mais melancólica, tá? Então tudo isso está incluído dentro de uma leitura musical. E você precisa fazer isso se você quer evoluir no violão, quer evoluir sua percepção musical, você precisa se atentar nesses pontos, tá? Outra coisa, leitura de cadências. Então é como eu disse assim, ó, qual será que é a sequência que está sendo usada aqui?
Qual é a cadência que está sendo usada? Será que é a cadência 1, 5, 6, 4? Será que é a cadência 1, 4, 5? Será que é a cadência 1, 2, 4, 5? Será que é a cadência 6, 4, 1, 5? Qual é a cadência que está sendo usada aqui? Entende, gente? Tudo isso está incluído dentro da leitura de cadência. Só que qual que é o problema? Qual que é o problema? Eu falo lá um pouco mais no início, né? Dessa nossa sequência de aulas. Qual que é o grande problema, gente? Na maioria das vezes é o seguinte. Cadê aqui? Eita, já subiu o meu outro aqui. Beleza, depois eu mostro pra vocês. Mas qual que é o grande problema? A galera fica presa apenas em técnicas robóticas, tocando no piloto automático, querendo aprender um acorde com nona, com sétima, com 13ª, 14ª, 10ª aquilo, mas não entende o que está fazendo, não treina o ouvido musical, gente. Então, se você parasse, tá? O tempo que muita gente, o tempo que muitos de vocês perdem pegando cifra na internet, pesquisando isso e aquilo na internet, né? Se vocês parassem para fazer, gente, esses três tipos de exercícios que eu estou passando para vocês, vocês entendem o valor que isso aqui tem, gente? Isso aqui é algo precioso, isso aqui é algo que transforma vidas. Porque, gente, o tanto de músicos frustrados que eu conheço, tanto de músicos que desistiram do sonho, principalmente, né, falando de um lado mais assim agora religioso, gente, pessoas que têm o sonho de tocar na igreja e deixam o sonho de lado por tantas frustrações, por não conseguir evoluir no violão. Então, esse conteúdo, além de ajudar você a tocar sem cifra, tocar de ouvido, esse aqui é um conteúdo que pode ajudar você também, que tem esse desejo de servir a Deus com o violão, né? É um desejo mais emocional, espiritual, religioso, enfim, como você quiser chamar, mas para muitas pessoas é algo muito importante isso, a pessoa realizar esse desejo de tocar na igreja, se sentir bem lá, fazendo o que gosta, servindo a Deus através do violão, ajudando a comunidade da igreja, ajudando a igreja, o ministério da banda, do louvor, através do violão. Imagina quantos sonhos frustrados, né, derrotados, que parou no meio do caminho por não conseguir colocar isso em prática. Então, por isso eu estou passando isso aqui para vocês, gente, porque eu também já fui uma dessas pessoas, com um sonho, com a garra, com vontade de tocar, porém com muitos desafios, obstáculos com relação a isso, a entender, a evoluir a percepção musical. Então, isso aqui que eu estou passando para vocês, gente, é muito importante, tá? Só esses 3 tipos aqui de exercícios, só o que eu falei até agora, gente, eu acredito que assim, como eu disse, né, se você fosse aprender isso aqui numa escola tradicional, no ensino tradicional, gente, você só ouviria falar disso que eu estou falando aqui, de percepção, de sonoridade, gente, ó, de 6, 8, 10 meses pra frente, ou mais, tá? Ou mais, não se assuste se o aluno ouvir falar disso 1 ano depois, tá? Enfim, mas aqui estamos nós, né? Eu espero que vocês estejam curtindo. Quantos de vocês estão curtindo essa aula aqui? Estão curtindo? Então aguenta aí, tá? E aguenta aí que tem mais uns 2 pontos aqui para falar para vocês, beleza? E o último ponto é um dos mais especiais, beleza? Vamos lá. Então, leitura de cadências. Isso, gente, você faz sem violão, beleza? Se você está pensando que não vai ter prática, tá? Eu vou adiantar aqui para você, ó. Faça o teste. Aqui nós vamos fazer um teste junto agora no violão aqui, beleza? Então aguenta aí. Essa leitura, gente, é o seguinte, você está ouvindo a música aqui, ó, tá mudando de acorde. Queria saber, mudou. Como era seu rosto, mudou. Embora eu se mudou, que era muito, mudou. Mudou. Então você consegue perceber essa ondulação de sonoridades, a mudança de acordes, de cadência, de acorde um para o outro. Isso é uma leitura. Tem muita gente que não consegue perceber a hora que está mudando de acorde, porque não pratica isso. Então comece agora a ouvir a música como um músico de verdade, fazendo essa leitura musical. Leitura de intervalos na música, gente. Então, por exemplo, pode ser que a questão rítmica também, você prestar atenção qual o ritmo que está acontecendo na música,
tá? Se a música ela tá, quantos acordes está sendo usado em cada ciclo cadencial, tá? Então tudo isso aqui são leituras que você pode fazer, treinar enquanto você está dirigindo seu carro, escutando a música no carro, né, no fone de ouvido, enfim, no seu trabalho, escutando uma música, tudo isso ouvindo e aprendendo e praticando, tá? E olha só, já para a gente adiantar aqui então, olha outro tipo de exercício também sensacional. Lembra que eu falei para vocês daqueles testes tal nos Estados Unidos, lá aquela metodologia de aprendizado através de música e áudio? Gente, eu trouxe esse programa, adaptei aqui no Brasil, adaptei aqui pro violão, tá? É o que eu nunca vi ninguém falando sobre isso, ninguém fazendo esse tipo de coisa, e a gente adaptou essa estratégia americana lá, que eu falei para vocês, do teste que eles fizeram lá nos Estados Unidos, e a gente adaptou isso dentro do nosso treinamento, dentro do nosso grupo de mentorias, e gente, o resultado foi incrível, o resultado foi assim, ó, muito top mesmo, que é o que eu chamo de reprogramação mental para o neurônio espelho, ou seja, são ferramentas em MP3 para reprogramar o ouvido e a memória musical, ou seja, é um programa em áudio que ele traz o efeito de reprogramação mental. O que é reprogramação mental? Ele vai praticamente instalar na sua memória auditiva a sonoridade dos graus. Então você vai ouvir aquele som dos graus, vai ouvir o som dessas cadências, vai ouvir a sonoridade, a função harmônica de cada grau, e eu falando e explicando ali ao mesmo tempo, né, dentro dessa ferramenta, sobre essas sonoridades. Ó, esse acorde ele é menor, ele é mais melancólico, ele tem essa função, olha só essa sequência. Então essa ferramenta ela vai fazer isso, vai cravar na sua memória auditiva as sonoridades, movimentações, funções harmônicas. E aí quando você for para a prática, pegar o violão, a hora que você ouvir uma música tocando, você automaticamente vai conseguir relembrar daquelas cadências, daqueles programas mentais que foram, que você ouviu, que você praticou ali dentro dessa ferramenta. Então assim, é algo que trouxe um resultado maravilhoso para os alunos, tá certo? Então gente, isso aqui são exercícios, tá? Como treina. Existem vários outros, né, como eu falei aqui, ó, outros exercícios, mas não dá nem tempo de falar tudo aqui, tá? Eu já te falo como que você pode ter acesso completo a muito mais exercícios como esse. Mas agora é hora de fazer o seguinte, até aqui já falamos, né? Recapitulando aqui então, tá gente? Vamos lá, recapitulando. 5 passos para você ativar o sexto sentido que existe dentro de você. Até aqui já ficou claro? Já conseguiu aí sentir um pouquinho aí que você tem esse sexto sentido? Será que ficou claro para você? Será que você conseguiu será que eu consegui te motivar um pouquinho com essa aula daqui? Talvez você estava aí pensando que não tinha mais jeito para você tocar de ouvido, que não dava certo. Será que eu consegui motivar, te mostrar que você também tem o sexto sentido, só precisa aprender a ativar ele? Então, primeiro ponto, né? Memória auditiva. É uma das nossas ferramentas naturais, né? Nossos recursos naturais que todo músico tem. Ok? O grande desafio é aprender a usar ele. Então, como é que começa a ativar ele? Tocando o violão de forma consciente, observando qual a lógica por trás dos acordes, analisar a sequência de acordes padrão dentro da música, procurar sentir a sonoridade, a função que cada acorde transmite na música. Só assim você vai conseguir ativar o seu sexto sentido, tá? E como treinar ele mesmo, de verdade mesmo, para valer? Exercícios práticos, auditivos, mentais. Dessa forma você vai ativar seu ouvido musical. Vamos lá. Só para a gente mostrar um pouquinho mais na prática de que quando você tem um método para você seguir, quando você tem ali uma estratégia prática, uma estratégia sólida, consolidada, fica muito mais fácil. Vamos testar junto? Bora treinar junto? Então se você não está com o violão aí, pega o violão, por favor, para a gente fazer esse teste daqui. Vamos lá? Teste número 1. Seguinte, Dó e Fá. Eu vou tocar agora o acorde Dó e o acorde Fá. Se você tiver com o seu violão aí, você faça isso também. Vamos lá? Guilherme, beleza? Você vai tocar. O que eu quero que você faça agora? Se possível, feche o seu olho para você se concentrar 100% na sonoridade. Repete aí comigo. Sonoridade. Mais uma vez, repete comigo. Sonoridade.
Esse é o segredo para tocar, aprender a tocar de ouvido, tá? É entender a sonoridade da forma certa. Vamos lá. Dó. Ele tá um pouquinho desafinado, eu troquei essas cordas de nylon aqui. E elas ficam voltando. É só elas mesmo. Vamos lá. Feche seu olho e escute esse som. Mais uma vez. Tá? Agora é o seguinte. Agora, ó, vou fazer o Dó e o Lá menor. E você vai prestar atenção na diferença da sonoridade, tá? Olha um negócio no meu olho. Vamos lá, ó. Percebe a diferença, gente? Agora só deixa eu fazer um negócio aqui, ó. Nós vamos olhar para isso aqui de forma de graus agora, tá? Então, primeiro grau e quarto grau. E a segunda parte é primeiro grau e sexto grau, tá? Representa a mesma coisa. O Dó e o Fá é o primeiro grau. O Dó e o Lá menor é o primeiro e sexto grau. Beleza? Por quê? Porque você não vai decorar o som do Dó e do Fá, você vai decorar a sonoridade do primeiro grau e quarto grau. Então, mais uma vez agora, primeiro grau, quarto grau. Agora, primeiro grau, sexto grau. Consegue perceber a diferença de uma movimentação para outra? Do Dó pro Fá. Mais grave, né? Mais grosso o som. Agora aqui. Lá menor, tá? Agora é o seguinte, gente. Vou fazer mais uma vez. Você vai ouvir bem essa sonoridade. Depois eu vou... Perdão aí, gente, que é um negócio no meu olho. Depois eu vou abaixar o braço do violão. Vou fazer uma outra tonalidade, tá? Um outro primeiro grau, outro tom. Não vai ser Dó, vai ser outro tom. Só que eu vou ir ou pro quarto grau ou pro sexto grau. E você vai ter que adivinhar para onde que eu fui, sem pegar no violão, só ouvindo, tá? Então isso aqui eu tô fazendo para ativar. Você vai ver como que você tem a memória auditiva, como que você tem aí dentro de você o sexto sentido, tá? Vou provar para você. Garanto que você vai acertar. Então, mais uma vez essa explicação, ó. Do primeiro grau para o quarto grau, a sensação que acontece é que o quarto grau ele fica mais grave, mais baixo, ó. Quatro, ó. Quatro. Faça comigo. Agora do 1 pro 6, o 6 ele é mais melancólico, então ele faz uma caída, um balanço mais tristonho, mais melancólico, e dependendo aí do timbre de voz da pessoa, ele fica mais alto. Então, ó, 1, 6, 6, uma coisa mais soprando, mais zen, né, mais neutra. 6, 4. Tá? Consegue perceber a diferença? Vamos lá, agora eu vou fazer uma outra tonalidade. Vou ir ou pro quarto grau ou pro sexto grau, tá? Então, lembrando, quarto grau mais grave, sexto grau suave. Vamos lá? Vamos lá, aqui ó. Esse é o primeiro grau.
última vez. E aí, o que você acha? Você acha que eu fui do 1 para o 4º grau ou do 1 para o 6º grau? Vou contar até 3, hein? 1, 2, 3. A resposta é 1 para o 6. Eu fui do 1 para o 6. Então, ó, fiz aqui um Sol sustenido. 6. Então, assim, eu acredito que a maioria de vocês tenham acertado, né? Se você acertou, parabéns. Mas por que você acertou? Por causa da sua memória auditiva, sua memória, gente. Olha só que legal. Eu fiz com vocês antes aqui, ó. Eu fiz 6, ó. 6, 6. A movimentação nunca muda. A sonoridade da movimentação nunca muda. Muda a altura. Ó, vou fazer aqui no Fá. 6. 6. Então a movimentação do 1 para o 6, ela nunca muda. Muda a altura, mas a função não muda, a sonoridade não muda. Parece que está fazendo a mesma coisa, só que numa altura diferente, tá? Vamos lá, 2 aqui, ó. Olha lá, agora do Ré pro Mi menor, depois do Ré pro Lá. Vamos colocar aqui em graus também. Então do 1 pro 2 e do 1 para o 5, tá? Então, ó, outra ocasião aqui agora, do 1º grau, 2º grau, do 1º grau para o 5º grau. Vamos ouvir então como é que fica? Ó, Ré. Eu gosto de fazer em pestana, gente, porque fica mais claro aqui a movimentação, tá? Então vamos lá. Tá? Agora do Ré pro Lá. Do 1 pro 2. Ré, Mi menor. 1, 2, 5. Tá? Então, ó, do 1 pro 5. 5. Então, do 1 pro 5 é como se você desse um salto ali na escala, aumentasse um pouco, só que de uma forma firme, um som alegre, um som firme, não é menor, não é melancólico, tá? E do 1 pro 2 é uma subida, só que pro lado melancólico, né? Uma subida mais alta, aquela caidinha, aquela coisa mais suave também, né? Ó. 1, 2, ó. Esse bemol que volta aí que dá essa sonoridade, tá? Vamos lá, em outra altura. Deixa eu ver aqui, vou fazer assim, ó. De novo. Opa, perdão.
Ó. De novo. E aí, o que vocês acham, hein? Será que eu fui do 1 pro 2 ou do 1 pro 5? E agora, hein? Vamos lá? Resposta certa em 1, 2, 3. Resposta certa é 1 pro 2. Então eu fiz aqui o nosso acorde de Mi maior. Certo? Olha se eu fosse do 1 pro 5, ó. O 5 é como se ele desse uma continuidade na música, né? Sim. Pede algo a mais, né? Então ele é um acorde que ele prepara o próximo acorde, tá? Vamos lá, dá um exemplo mais número 3 aqui, ó. Espero que você tenha acertado, tá? Espero que você tenha acertado aí, tá? Ó, agora é o seguinte, agora é uma cadência, tá? Uma cadência inteira. Então eu fiz ali o exemplo Dó, Fá, Sol e Dó. Percebe essa sonoridade? Olha o que acontece, ó. Agora, a segunda opção, coloquei o Dó, Sol e Dó. Olha o que acontece. Tá? Então, olha a diferença. Dó, Fá, Sol e Dó. Ele faz o Dó. Aí fica mais grave. Aí prepara. E resolve. Já Dó, Sol e Dó. É só, né? Dó, prepara e volta pro Dó, né? Ó. Então não tem aquele grave, né? Aquela movimentação mais grave que acontece quando a gente vai pro quarto grau, que é o Fá, beleza? Agora eu vou fazer essa movimentação novamente. Vou colocar em graus também, né? Pra ficar igual. Então nós fizemos 1, 4, 5, 1. E na segunda opção, 1, 5, 1. Tá? Então agora eu vou fazer uma outra tonalidade. Sabe dizer se eu estou fazendo 1, 4, 5, 1 ou 1, 5, 1. Tá? Essa aqui é bem simples, na verdade, mas só para você pegar aí também. Vamos lá, vou esconder aqui. Só pela contagem de acordes você consegue identificar, tá? Vamos lá, vou fazer aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. E aí, o que vocês acham, hein? De novo. E aí, o que vocês acham? Será que eu fiz 1, 4, 5, 1 ou fiz 1, 5, 1? Resposta certa aí. 1, 2, 3 e... Eu fiz 1, 5, 1. Fiz aqui em Ré. Eu fiz duas vezes para confundir vocês aí entre 1... Se eu fizesse 1, 4, 5, 1 fica muito simples, né? Então eu fiz 1, 5, 1, 5. Então,
Si, si, beleza? Ó, vou fazer uma outra tonalidade aqui agora, vamos ver aqui. Vamos lá, 2, 3 e... De novo. E aí, hein? Bem rápido essa, mas essa bem simples também pra vocês. O que vocês acham que a gente fez aí? Resposta certa, hein? 1, 2, 3. Resposta certa, gente. 1, 4, 5, 1. Olha aí que bacana, viu só? Então, gente, o que eu quero explicar pra vocês com isso aqui? O que eu quero que vocês entendam com esse exercício aqui rapidinho que a gente fez. Eu acredito que a maioria de vocês, principalmente aqui nesse ponto 1, 4, 1, 6, 1, 2, 1, 5, vocês conseguiram acertar. Por que vocês conseguiram acertar? Porque a gente fez o som antes. Com isso, fazendo o som antes, esse som ele é ativado aí pela sua memória auditiva. Você decorou a tonalidade. Então, do 1 para o 4. 1, 4. Mais grave. 1, 4. Do 1 para o 5. 5, 4, 5. Ou seja, uma mais grave, outra maior. Quando você muda de tonalidade, não importa qual altura de tonalidade você vai, a movimentação sonora é a mesma, o intervalo é o mesmo. Por isso que a sonoridade ela é muito semelhante, tá certo? Só que percebe que quando você tem essa estrutura para você seguir, para você treinar, fica mais fácil você identificar. Agora imagine você fazer todo esse tipo de exercício aqui, certinho, aprender esses e muito mais que existe, toda essa metodologia e praticar isso da forma certa. Quando você estiver ouvindo uma música, você automaticamente vai conseguir lembrar se você tem que ir do 1 para o 5 ou se você tem que ir do 1 para o 6. Essas movimentações, essas cadências, elas vão ficar armazenadas na sua memória auditiva. E quando você for tocar de ouvido, você vai saber qual cadência, qual grau usar para gerar aquela sonoridade que a harmonia precisa. Entendeu, gente? É basicamente isso que vocês precisam para tocar de ouvido. Saber pegar a função certa, o grau certo, tá? Saber pegar o grau certo para encaixar na função certa. Então, se a música está pedindo uma função melancólica, qual grau você deve pegar? Deixa eu fazer uma pergunta para você agora, vamos lá, entendeu? A música está ali, ó, pedindo para você fazer uma caída melancólica. Qual grau você deve usar? Será que é o momento de usar o grau 4? Será que é o momento de usar o grau 5, grau 6? Qual grau você deve usar? Se é o momento da música de impacto, lá no refrão da música, lá, a música deu aquela estourada lá em cima no refrão, qual grau você deve usar no momento do refrão da música, no momento mais alegre? Qual grau certo você deve usar? É isso que você precisa entender para conseguir tocar de ouvido. Entendendo isso, pronto. Se entendeu isso, automaticamente você vai estar tocando de ouvido. Por quê? Porque você vai ouvir a música. Opa, aqui eu preciso encaixar um acorde mais melancólico. Aí eu sei que esse grau aqui encaixa aqui. E assim por diante. Como é que você vai conseguir fazer isso? Através da sua memória auditiva, praticando da maneira certa, o seu ouvido musical ele vai adaptar a função com o grau. Entendeu? Assim como a gente sabe que a letra B com a letra A forma a sílaba ba, você vai saber que a função dominante com o grau 5, por exemplo, né, eles formam a sonoridade X. Qual a sonoridade? Aí aqui a gente não tem como explicar porque a sonoridade é algo que não é explicável, né, gente? A gente dá exemplos, né, aleatórios, exemplos ali na prática para que você consiga ir entendendo qual é a sonoridade que isso gera. Mas eu estou dando essa visão geral de basicamente como é que funciona, tá certo? Então,
É isso daqui, gente, que vocês precisam para começar a ter seus primeiros resultados aí de forma consciente, sabendo o que vocês estão fazendo, tá? E ainda tem aqui, sobrou aqui um quinto passo, né, gente? Quinto passo, tá? Então, lembrando que tudo isso aqui que eu estou mostrando para vocês está incluído dentro desses 4 pilares: captação de tom, desenhos mentais, modelos de cadência, sensações harmônicas. Ó, eu estou falando aqui sobre sensações harmônicas, de você saber relacionar ali a sonoridade que a harmonia da música está pedindo com o grau do campo harmônico. Tudo isso está dentro disso aqui, ó. Esses 4 pilares, gente, é um pacote completo que você precisa saber para evoluir 1 ano e 30 dias na sua percepção musical, tá? E sobrou um quinto passo aqui, né? Deixa eu falar para vocês desse quinto passo, tá? Então, gente, até aqui esses 4 pontos, deu para entender? Ajudou vocês de alguma forma? Se esses 4 pontos ajudou, então deixa eu te apresentar aqui o quinto passo, olha só. Como ter certeza que estou evoluindo e educando meu ouvido corretamente. Então até aqui eu passei os exercícios, ó, o conceito de memória auditiva, como que você deve pensar, né, a partir de agora como um músico tocando de forma consciente. Passei para você os exercícios, tá, que você deve começar a implementar aí. Fiz o teste com você, provei para você, acredito eu, que eu provei para você que você tem o sexto sentido e que quando você pratica da maneira certa, você consegue acertar os próximos acordes, consegue entender o que eu estou te explicando, tá? E agora eu quero mostrar para você como você ter certeza que está evoluindo. Eu sei que sozinho aí do outro lado é meio complicado. Às vezes você está praticando, você até tem um tempo livre para praticar, mas você não tem aquela certeza se você está conseguindo evoluir, se você está no caminho certo, se não está, tem essa certa dificuldade, né? E é por isso que esse quinto passo é o ponto ideal também, né? É o quinto passo para você conseguir evoluir esse seu sexto sentido, saber que você está no caminho certo e ter essa autoconfiança de que, ó, estou evoluindo, estou indo certo, vou continuar por aqui. Qual é esse quinto passo? Simples. Tendo o meu acompanhamento individual para dominar todos esses 4 passos que eu mostrei para vocês e evoluir 1 ano em 30 dias no violão. Então, gente, falando com base em tudo que a gente falou até agora, né, eu falei para vocês também que eu quero apresentar para vocês como que você pode ter a minha ajuda individual para te ajudar a implementar tudo isso aqui que eu falei até agora. Então talvez você ouviu tudo isso, você entendeu, beleza, Guilherme, show de bola. Então eu vou começar a praticar, vou afinar meu violão de ouvido, vou fazer os treinamentos aqui práticos, treinamento auditivo, treinamento mental, todos os treinamentos aí para estar tocando de ouvido. Mas, gente, em meio de tudo isso daqui, vai surgir muitas dúvidas. Vai surgir, normal. Eu expliquei aqui um conceito aí que eu já estou há 15 anos tocando violão, né? E assim, aprofundando bastante nesses assuntos. Então vai surgir muitas dúvidas, ok? E é por isso que eu quero apresentar para vocês essa oportunidade, onde eu mesmo posso te ajudar individualmente a implementar os seus pontos fracos. A gente criar um plano de estudo específico para você, que vai suprir as suas maiores fraquezas. Então, se você tem uma fraqueza maior de certo ponto, a gente trabalha em cima daquilo. Mas a nossa meta principal ainda continua sendo evoluir em 30 dias, o que muitos não conseguem evoluir em 1 ano no violão. Essa é a minha meta, o meu compromisso com você, tá? Então, deixa eu te apresentar um pouco mais sobre como você pode ter essa oportunidade. Eu criei um programa de acompanhamento chamado Mentoria Expert em Percepção Musical. O que é essa mentoria? São aulas individuais, tá? Não são. Por que eu chamo de mentoria, gente? Porque é diferente um curso online, uma aula, de uma mentoria. Mentoria é um momento ali onde você vai ter um relacionamento tete a tete ali comigo, né? Online, onde você vai ter uma interação em tempo real. Então eu vou colocar você para você desenvolver, não vou ficar aqui passando conteúdo no quadro para você não, né? Eu vou colocar música aqui ao vivo para você tocar. Vai, pega aí o tom. Isso, ó, tá pegando, tá, beleza, pegou o tom certo. Ah não, pegou o tom errado, ó, presta atenção, o tom aqui, ó, presta atenção, força aí o seu ouvido para você tentar identificar. Qual grau você acha que vai usar agora? Então eu vou te explicar todos esses 4 pontos, tá? Então, gente, a nossa mentoria individual, ela funciona da seguinte maneira. São 30 dias de mentoria intensa individual, tá?
E dentro dessa mentoria de 30 dias individual, nós temos 4 encontros online, 4 reuniões exclusivas apenas com a turma de mentoria. Na primeira semana, eu vou explicar para você como dominar esse pilar de captação de tom. Então, existe pelo menos, gente, 9 passos, tá? 9 passos aí que a gente explica de como pegar o tom de uma música. Então, assim, dominando esses 9 passos, pegar o tom de uma música nunca mais vai ser problema para você. Segundo pilar que nós vamos trabalhar, na segunda reunião online, vamos falar tudo sobre desenhos mentais. São macetes, pessoal, para você dominar o seu violão na prática. Então, assim, desenho da escala, desenho do campo harmônico, desenho TTQ. Então, são todos macetes ali para que você consiga dominar o braço do violão, dominar campo harmônico, dominar sequências, cadências, tudo através de desenhos mentais. Então, essa estratégia que tem revolucionado a vida dos alunos que têm colocado em prática. Terceiro pilar, modelo de cadências, tá, gente? Então, aqui existe o modelo de triângulo mágico, quadrado mágico, os 10 modelos mais usados, os 60 modelos cadenciais para praticar e tocar milhares de músicas de ouvido. Quarto pilar, sensações harmônicas aplicadas na prática. Então aqui eu explico um pouco mais sobre o poder do neurônio espelho para ativar sua memória auditiva, ativando a memória musical, criando o hábito da leitura musical, dominando as 7 sensações na prática. Então, assim, dentro desses 30 dias de mentoria individual, você vai ter acesso ao meu WhatsApp individual, ao meu WhatsApp pessoal, para tirar todas as suas dúvidas. Lá também eu vou te mandar desafios semanais para estimular você a colocar tudo isso aqui em prática, tá, gente? Não vão ser só 4 reuniões online, mas ao você decidir fazer parte dessa mentoria também, você vai receber acesso a uma biblioteca virtual. O que é essa biblioteca? É uma biblioteca de videoaulas, onde todas as aulas necessárias que você precisa para entender como pega o tom, como que dá sequência nos próximos acordes, como que entende campo harmônico maior, menor, as sequências, as progressões, pestanas, desenhos mentais, mais de 100 videoaulas, tá? Você vai ter acesso ao entrar para a mentoria. Então, entrando hoje para a mentoria, você já recebe acesso às aulas. E aí, assim que começar o processo de mentoria mesmo, as reuniões online vão ser onde você já vai ter acesso, já vai ter assistido às aulas, você já vai ter começado a praticar as videoaulas. E aí na mentoria é o momento de tirar as dúvidas, é o momento de esclarecer 100%. Então com as videoaulas, vamos dizer que você já vai aprender lá 70%, 80%. E na mentoria é onde você vai chegar ali ao seu 80%, 99%. 100% não chega, né? 99,9%. Tá bom? Então, tudo isso vai ter acesso. E mais, deixa eu te apresentar um pouco mais como que funciona a mentoria, como que vai funcionar. Então tá aqui, ó. A mentoria Expert de Percepção Musical, gente, com acompanhamento por 1 ano, ela custa R$1.000, tá? E deixa eu te explicar. Veja lá, 12 vezes de R$97,53. Então, um valor muito baixo, tá? De apenas R$97 mensais, tá? Então, se você for hoje pesquisar uma escola de música, fazer uma aula particular com alguém, você vai ver que você não encontra um preço menor que R$150 por mês, R$200 por mês, e a média aí é R$250, R$200 mensais, tá? E aqui tá por apenas R$97 mensais, então já está um valor bem baixo. Lembrando que após esses 30 dias de mentoria individual, com as reuniões online, esse processo bem intenso, você ainda vai ter o meu acompanhamento individual pelo WhatsApp por mais 1 ano, onde você vai ter acesso livre a mim para tirar toda e qualquer dúvida, tá? Então, gente, é 1 ano aí onde você vai poder implementar tudo isso aqui que eu falei para vocês. Vocês acham, gente, que dá para evoluir bastante a percepção musical implementando tudo isso, tendo a minha ajuda individual para implementar tudo isso na sua jornada aí como músico, para você tocar na sua igreja, para você criar a sua banda aí, ajudar a galera aí na igreja, ou enfim, onde quer que você queira tocar? Você acha que dá para evoluir? Eu acho que dá para evoluir muito, né? Eu acho que dá para você ir assim para um próximo nível e realmente dominar a percepção musical, se transformar verdadeiramente um expert em percepção musical. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Se você já gostou dessa ideia,
presta bastante atenção no que eu vou te falar agora, porque essa é uma oportunidade inédita e exclusiva. Olha só, como nós estamos entrando aí agora no próximo mês de Black Friday, né? Black Friday de novembro aí, então novembro de Black Friday, é o seguinte, preparamos uma oferta especial para você, tá? Somente até encerrar aí essa oportunidade de Black Friday, tá? É o seguinte, gente, promoção Black Friday, 50% de desconto. E além de você poder entrar na mentoria com 50% de desconto, eu ainda estou te dando de graça R$591 em bônus, tá? Só que é o seguinte, gente, são apenas 10 vagas, tá? Não mais do que isso. Isso aqui não é estratégias para vender, nada disso, porque realmente, como eu vou ter que dar acesso mentoria individual a essas pessoas, cuidar delas individualmente, eu não consigo atender muitas pessoas assim, né, gente? Senão seria humanamente possível. A gente tem só 24 horas, tem família, tem coisas para cuidar, então não tem como a gente ficar ali o dia inteiro individualmente conversando com os alunos. Então são apenas 10 vagas. Então é o seguinte, essa promoção é válida somente para os primeiros 10 inscritos para a mentoria, ou então até a gente encerrar essa oportunidade, que a gente vai começar no dia, deixa eu abrir aqui o calendário, deixa eu ver para onde está agendado, dia 8, tá? Então dia 8 começa o primeiro encontro de mentoria. Então essa oportunidade vai somente até o dia 8 ou até as 10 vagas se encerrar. Beleza, gente? Então olha só, vou te dar 50% de desconto na mentoria, ok? Então ela vai ficar ali no valor de R$500 à vista, ou então parcelado em até 12 vezes no cartão de crédito. Além disso, eu vou te dar de bônus um curso de reharmonização para você aprender a reharmonizar suas músicas, compor suas músicas ali, acrescentar mais acordes, bem bacana, tudo mais, fazer uma reharmonização. O valor do curso é R$297 normalmente, mas eu vou te entregar de bônus o acesso a ele. Vou te entregar também o nosso método Harpa Cristã MCG, que custa R$97. Vou dar de bônus para você, é uma ferramenta que vai te ajudar a treinar bastante as hinos da harpa cristã, todo cifrado em graus, então é sensacional também. E também o curso Destravando Seu Ritmo no Violão, um curso recentemente lançado e não está aberto para vendas no momento. A gente abre turmas de tempo em tempo e o valor dele é R$197. Vou entregar de brinde também para você que decidir fazer a mentoria Expert de Percepção Musical. Ou seja, totalizando aí R$591 de bônus. Então, gente, praticamente está de graça a mentoria. O valor da mentoria é R$500. Eu estou te dando 591 de bônus. Está de graça a mentoria para você, não é verdade? Ou seja, você está levando R$1.000 de conhecimento, R$1.000 de experiência, R$1.000 de história, né? 15 anos a gente tocando aí, tentando ajudar o máximo de pessoas possíveis a tocar de ouvido, por apenas esse valor de R$500 à vista, ou então eu acho que é 12 de R$56, 12,58, alguma coisa assim, fica bem baratinho, né? A mensalidade normal seria 97, vai ficar 50 e poucos reais por mês, para você ter acesso comigo aí durante um ano, gente, um ano estudando percepção musical, 30 dias intensos. Eu garanto que dentro desses 30 dias você já vai evoluir muito, muito, muito maiúsculo, muito mais do que centenas não conseguem evoluir dentro de um ano no violão. Beleza? Então, gente, essa é a minha proposta para você. Ainda vamos liberar as aulas 2 e 3. Bagunçou um negócio aqui, ó. Mas ainda nós vamos liberar as aulas 2 e 3. Ainda vamos compartilhar aí para a galera essa oportunidade na nossa lista de e-mails. Tem mais de 4.000 assinantes no e-mail lá. No nosso canal do YouTube tem quase 8.000 inscritos, estamos chegando. Nosso Instagram também está lá com quase 8.000 inscritos. Então, assim, essas vagas vão esgotar rapidamente, tá? Assim como as turmas anteriores, gente, tá? Então, se você minimamente tem esse desejo, se você fala assim, Guilherme, cara, eu preciso aprender a tocar de ouvido. Eu já tentei, não consegui. Eu quase consigo, mas eu sinto que falta alguma coisa, né? Eu até toco algumas de ouvido, mas eu preciso melhorar, eu preciso deslanchar. Gente, essa é a sua oportunidade, tá, gente? Eu tô até com medo, né, de abrir essa oportunidade, porque é um ano, gente, um ano aí de acompanhamento.
Então é algo sério, é um compromisso aqui sério que a gente está se disponibilizando com vocês, mas eu creio que vai valer a pena, né? Ver o resultado dos alunos realizando esses desejos aí, esses objetivos, né? Como a gente tem visto, os prints, os vídeos que os alunos mandam, tocando, cantando na igreja lá, super feliz. Então essa é a sua oportunidade também, beleza? Então, para você fazer parte da mentoria, tá? Aqui abaixo do vídeo vai ter um botão, algum lugar para você clicar e garantir a sua vaga. Ou então também vai ter aqui o botão para você entrar em contato com a gente pelo WhatsApp para tirar alguma dúvida que talvez você possa ter, querer saber sobre mais algumas informações e também sobre a questão do pagamento. Se Guilherme, eu não tenho cartão e também não tenho dinheiro à vista, como é que dá para fazer? Entre em contato para a gente ver uma melhor forma de pagamento, ver o que a gente podemos fazer para que você não perca essa oportunidade. Beleza? Gente, então é isso. Um grande abraço, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha aberto a mente de vocês em alguma área desses pontos que eu falei aqui, beleza? Para que você possa ir para o próximo nível e alcançar os seus objetivos aí no violão, beleza? Um grande abraço, fico por aqui, fique com Deus e até mais. Tchau, tchau. Fui!